Salve, torcida, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, logo mais eu vou falar sobre essa derrota aqui num vídeo, tá? A gente vai falar sobre essa derrota, um pouquinho só, e vamos falar sobre outras coisas no vídeo de logo mais. Mas esse vídeo aqui, eu vou até tirar essa imagem, eu não vou falar com você sobre esse desastre, não. Porra, cara, o Vasco perder pro Vila Nova, tá de sacanagem. Último colocado, 19 jogos e apenas uma vitória. Cara, é impressionante. Um turno todo, uma vitória só do Vila Nova. Aí inicia o segundo turno, aí eles já metem a porrada no Vasco. E eles ganharam do Náutico, tá? Que tá na zona de rebaixamento também. É difícil, muito difícil. Mas a gente vai falar sobre isso logo mais. Vou tentar fazer um vídeo logo mais e a gente vai falar sobre isso. O vídeo de hoje, eu já estava aqui pronto para dormir, são 3h40 da manhã. Só que eu gosto de sempre estar lendo, pesquisando, porque, cara, a gente precisa alertar o torcedor do Vasco que ainda tem dúvidas se SAF é uma coisa boa ou ruim. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu estava lendo. Estava já salvo no meu computador, eu já li, mas esperei um momento para mostrar isso para vocês. Eu já devo ter até comentado sobre isso, mas vamos lá, cara. Vamos falar sobre o Figueirense. Figueirense é um clube empresa. Vamos ler a matéria? Na época que o Figueirense se tornou clube empresa, vamos ver como a mídia tratava sobre esse tema. Vou trazer aqui para vocês, só um minutinho. Então vamos lá, olha só. Vamos ver aqui matéria de 6/4/2018. Figueirense adota modelo de gestão raro no Brasil e começa a colher frutos. Não interferimos no futebol ali, entre aspas, que são palavras do dono, né? Do Figueirense na época. Galera, a mídia, ela faz isso, tá? Ela joga matéria, ela fala coisas absurdas e depois se der merda, que se foda. Ela vai estar ganhando do mesmo jeito, trazendo a notícia da forma como aconteceu. Não pede nem desculpa, né? Ó, desculpa aí, esses jornalistas que vocês veem aí, Rodrigo Capello, caralho, não tem que mudar, que não sei o quê. Depois ele não vem a público para pedir desculpa para ninguém não, tá? Só dá informação lá, olha isso, a empresa fez isso, não sei o quê. É desse jeito. E esses pela-saco que tem aí hoje, essa porra desses youtubers de merda aí, ex-jornalistas que não deram certo, né, na mídia convencional e hoje dão certo no canal do YouTube, vendendo ilusão pro torcedor, muitos deles um puxadinho da gestão gestão de mentirosos que está dentro do Vasco hoje, fazem a mesma coisa. Depois não vão nem pedir desculpa para você não. Vão dar notícia, vão xingar o cara, e o cara, tá vendo? Isso não pode acontecer. Mas eles hoje vendem ilusão, né? Graças a Deus, cara, graças a Deus que eu fui na fontes certas para pesquisar sobre essa desgraça que é essa porra dessa SAF aí. Essa maldição para os clubes de futebol brasileiro que se tornarem SAF. Bom, vamos ler aqui, vamos ler a matéria do ND+, falando sobre o Figueirense, um modelo que o Vasco quer se tornar também. É o mesmo modelo, muda pouca coisa. Muda só nas questões ali dos aditivos que eles colocaram para pagamento de dívidas. Mas vamos lá, vamos ler. Cláudio Vernalha, dono da Holding Investimento, assumiu a presidência do clube, transformando-o em sociedade anônima, em meados do ano passado, e detém 95% das ações. Ou seja, o Figueirense, em 2017, se tornou SAF, e esse cara aí, esse barbudo aí, é o dono, era, né, o dono do Figueirense. Vamos lá. Buscar a profissionalização não é uma tarefa fácil no futebol brasileiro. Vamos ler a matéria, cara, vamos ver como é que é muito parecido. Mas ainda há quem acredite e tente fazer algo diferente para mudar a cultura do esporte mais popular do país. Olha isso. Esse é o caso de Cláudio Vernalha. Podemos dizer que é um Josh Vander da vida, né? Dono de uma holding, e muito parecida, a mesma coisa, a 777 também, né? É uma holding de investimento que assumiu o Figueirense em meados do ano passado e trabalhou para que o clube se transformasse em sociedade anônima, ou seja, uma empresa com fins lucrativos
cujo capital financeiro é dividido em ações no mercado. Modelo inédito entre os que disputam a Série A e a Série B do Brasileirão. Atual presidente do Figueira, Vernalha, chegou com a responsabilidade de, em um primeiro momento, sanear as dívidas e equacionar a situação financeira do clube. Interessante, né? Mesma coisa, né, que está acontecendo aí com o Josh. Sem que isso deixasse as questões esportivas em segundo plano. Puta, é um filme passando na mente. Os resultados já começam a acontecer, consequentemente dão tranquilidade para o trabalho ser desenvolvido. Além de ter conseguido a permanência na Série B em 2017, eles entraram em 2017, os catarinenses estão na fase final do campeonato estadual contra a Chape, que será disputada nesse domingo. Está sendo feita uma gestão profissional, com resultados administrativos e esportivos. Então, não acredito que tenha sido sorte o que aconteceu, porque até para contratações há comitês distintos para serem aprovadas. Não tem intervenção administrativa no futebol. Há uma fiscalização, mas não intervenção. Isso não existe aqui. Então eu acho que é uma filosofia adequada, porém completamente distinta do futebol latino-americano, não só de Brasil, disse Vernalha em entrevista ao Lance. Deixa eu molhar o bico aqui. A oportunidade de entrar no futebol dessa maneira, porém, não era algo planejado pelo advogado, que também é conselheiro de fundos de investimento dentro e fora do Brasil. Olha, tem uma vasta experiência dentro e fora do Brasil. O que era para ser uma ajuda pontual ao clube transformou-se em grande negócio após conversa com antigos dirigentes do clube. Em princípio, a ideia dos mandatários do Figueira, à época, era pedir emprestada uma quantia de dinheiro para que as dívidas mais urgentes fossem pagas. Igualzinho ao Vasco, cara, igualzinho. Já que não havia mais créditos com bancos. Na visão de Vernalha, seria apenas um paliativo, pois logo em seguida o clube precisaria de mais e mais empréstimos. Foi aí que os planos mudaram. Mesma coisa com o Jorge Salgado, cara, mesma coisa. Lembra no início que ele dizia que ele... Porra, eu tenho uma empresa, eu tenho ativa, eu trabalho com bancos, com assets, então isso vai... E eu tenho responsabilidade, isso vai gerar uma abertura de portas nunca vista, porque eu já tenho contato com esses bancos, com os assets. Vendendo o clube que ele está fazendo, vendendo. Mas vamos ler o caso do Figueira. Na verdade, eles já tinham transformado o clube em empresa. A gestão era de uma associação que detinha 99% do clube, e quem mandava era o presidente do clube naquele momento, ou seja, toda a gestão continuava com a política do clube. Você tinha uma associação com um conselhão, que fazia seus conchavos para eleger presidentes, diretores, etc. Só que com uma carcaça de empresa. Vocês estão vendo como é... Claro, para você vender uma ideia nova, você tem que destruir o que está lá antigo. Você tem que destruir, acabar com a associação para que você tente implantar na cabeça, né, principalmente dos torcedores, que aquele modelo tá falho, que é política. Aí, ó, palavras do cara, meu irmão. Não tô mentindo. Não sou eu que tô falando, não. É o ex-dono do Figueira que tá falando isso aí. Vamos ler de novo essa parte, que é bem legal, cara. Na verdade, eles já tinham transformado o clube em empresa. A gestão era de uma associação. Lembra que o Jorge Salgado falou, vamos transformar o Vasco numa empresa subsidiária, a SAF vai ser do Vasco. Ninguém irá vender o Vasco aí, ó. Mesma coisa, eles criaram lá uma SAF dos mesmos moldes que o Salgado disse que ia criar aqui. Aqui ele nem fez isso, esse velho safado. Já saiu vendendo. Lá eles criaram, né, uma associação que detinha 99% do clube. E quem mandava era o presidente do clube naquele momento. Ou seja, toda a gestão continuava com a política do clube. Você tinha uma associação com um conselhão que fazia seus conchavos, né? Conchavo. Não, a associação só tem conchavo. Na empresa não tem, não. Vamos ver, vamos ler. Para eleger presidente, diretores, estava ali uma grande oportunidade em que o clube já era registrado como empresa. Os atletas já eram vinculados à empresa e não à associação. Aí eu fiz uma outra proposta dizendo que eu queria assumir o negócio. O cara é dono de uma holding, faz contato com o Brasil e com o mundo, fundos de investimento. Ele é o deus do negócio. Vamos lá. Que eu queria assumir e precisaria fazer algumas verificações para saber qual era a verdadeira situação do clube,
para ver se nos interessaria. A mesma coisa que o Jorge Salgado fez aí com a KPMG, com a Álvares e Marçal, a mesma coisa. Criamos um período de transição e aí a gente tomaria a decisão se ficaria ou não com o negócio ou não. Nós apresentamos uma proposta para ter o direito sobre a empresa que tinha o clube por um período de 20 anos, renováveis por mais 15, no Vasco é 25 mais 25. Como se fosse uma concessão, não um arrendamento. Ó, lá era 20, renováveis por mais 15. Assumimos, fizemos 2 auditorias nesse período, descobrimos que a dívida era muito maior, porém passível de ser sanada, contou o dirigente. No entanto, o início do trabalho no clube não foi fácil e contou com, segundo Vernalha, um erro na montagem do grupo que participou desse período de adaptação. Embora alguns membros já tinham sido desligados, o técnico Milton Cruz, escolhido naquela época, permanece no Figueirense e tem sido responsável pelo processo de reestruturação esportiva. Montamos um grupo, tivemos um equívoco no começo, trouxemos uma pessoa, o Alex Burgels, que se dizia muito entendida, que tinha sido diretor do Santos do São Paulo. No final descobrimos que o currículo dele era uma fraude. Ele trouxe uma equipe que, por sinal, não sobrou quase ninguém. Fred Mourão, gerente de marketing, Márcio Gomes, diretor comercial, e esse período durou 60 dias. Aí o Milton Cruz foi escolhido para ser o nosso técnico, pelo histórico e por ter passado por vários lugares no futebol. Ele começou a desenvolver o trabalho, nós gostamos, ele chegou para mim dizendo que o clube era muito legal, que o elenco estava inchado e precisava mudar algumas coisas. Então, eu disse para ele começar a ver as coisas enquanto a gente definia o novo diretor de futebol. E eu acabei assumindo a presidência do clube, porque quem veio para fazer isso era o Alex, declarou. A partir dessa mudança no planejamento inicial, foi possível dar continuidade ao projeto. Vernalha então tratou de transformar o clube em sociedade anônima, ou seja, uma empresa que reparte seu capital em ações, algo raríssimo no futebol brasileiro. Descobrimos que a dívida era maior, mas possível de ser solucionada a médio prazo. Começamos a trabalhar, a mudar tudo isso. Preparamos o projeto como a gente sempre imaginou. Os caras estão lá no Figueirense, entraram no Figueirense, porque o Figueirense chegou numa final, né, do campeonato local, eles já estão enchendo a boca. A mudar tudo isso, preparamos o projeto como a gente sempre imaginou, transformar o Figueirense em sociedade anônima para captá-lo, para receber investimento. Independente do modelo, reestruturamos societariamente e administrativamente o negócio. Tivemos o prazer de ter um staff muito bom e organizado aqui dentro. Aí só determinamos as diretorias, os líderes de cada área, o que vem dando resultado. Então o projeto que a gente topou teve a transição. Vimos que era factível e a associação ficou com 5% do negócio. A holding investimento tem 95%. A estrutura ficou assim, explicou o presidente. Para os horários mais desconfiados em relação ao negócio, Vernalha tenta mostrar... O Vernalha é um Josh da vida, tá? É dono de uma holding. Que o objetivo principal não é negociação envolvendo jogadores, mas sim fortalecer a marca a fim de, no futuro, tornar os ativos mais valorizados. A mesma coisa do Josh. Josh, dono da 777. Vamos falar amanhã no vídeo sobre os aviãozinhos que ele comprou também. A gente está concluindo a transformação da sociedade anônima e vem atraindo os olhares de muita gente, principalmente fora do Brasil. Não para fazer aquisições, mas para fazer parcerias comerciais e esportivas. Não sou empresário de jogador e a nossa visão é mais clubista. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro com compra e venda de jogadores. A ideia é fortalecer a marca e valorizar o todo. Ou seja, eu tenho um clube fortalecido, mais divulgado, com mais nome e que ganhe títulos. Naturalmente, eu vou ter um elenco valorizado desde a base até o profissional. Então, qualquer negociação se torna mais interessante. Essa é a ideia do negócio e ela vem acontecendo. Concluiu o Josh Vander lá do Figueirense, as mesmas narrativas, mexe com o brilho do torcedor, com o brilho do torcedor. O Josh chegou aqui falando que amanhã a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Então, 2 dias após dessa entrevista do presidente do Figueirense SA, né, do Figueirense Sociedade Anônima do Futebol, o Figueirense venceu a chapa e se tornou campeão catarinense no ano de 2018. Vamos acelerar mais um pouquinho? Vamos passar para 1 ano após a entrevista dele lá. Vamos lá. 1 ano após, 25 de abril de 2019. Vernalha totalmente fora. Holding Elephant SA agora é 100% de Cláudio Honigman. É preciso encontrar uma forma de fazer com que presidentes também sejam punidos por más gestões
e que façam um ressarcimento aos clubes com o seu patrimônio pessoal. Neste caso do Figueirense, Cláudio Vernalha, aqui na foto, afundou o clube alvinegro em dívidas, fez uma péssima gestão, a imagem do Figueirense foi arranhada publicamente, mas ele ainda sai com dinheiro, porque certamente suas ações foram adquiridas por Honigman, cujos valores não sabemos, e o ex-mandatário ainda sai de cena sorrindo e com o bolso cheio. Em nota oficial, no dia de hoje, publicada no site do Figueirense, a manifestação foi a seguinte: a Associação Figueirense Futebol Clube, tendo sido informada da transação envolvendo a transferência do controle acionário da Elephant Participações Societárias S.A. a Cláudio Honigman, atual presidente da empresa Futebol Clube Limitada, Figueirense, né, Futebol Clube Limitada, vem a partir dos seus poderes constituídos ratificar o apoio à atual gestão alvinegra, coitada da associação, né, cara, para a continuidade do trabalho iniciado em dezembro de 2018. O processo de reestruturação financeira, administrativa e profissional, liderado por Honigman, onde se destacam a implantação do planejamento estratégico de longo prazo, o pagamento dos salários em dia e a equação das dívidas, incluindo trabalhistas, fiscais e com fornecedores. Fica agora fortalecido com a perspectiva de formarmos um grupo competitivo para a disputa da Série B. Muito bom. Então saiu um Cláudio, entrou outro Cláudio lá no Figueirense. Mas vamos ver o que eles têm em comum com o Carlos Osório. Vamos lá, uma matéria um pouquinho antes dessa daí, que já dizia quem eram esses caras. Vamos lá. Novo presidente do Figueirense, Cláudio Honigman, é investigado pela Lava Jato e próximo de Ricardo Teixeira. Puta que pariu. O que tem a ver isso com o Vasco, né? Tem algo parecido aí com o Vasco, né? Quem é o vice-presidente do Vasco hoje, hein? Olha, Lava Jato, Osório. Bom, vamos lá. O Figueirense passa por momentos conturbados em sua vida política. Por conta disso, o clube mudou de presidente nesta quinta, dia 13. Cláudio Vernalha deixa o cargo de mandatário do Furacão do Estreito, sendo substituído por um xará, Cláudio Honigman. O novo dirigente responsável pelo clube, porém, está envolvido numa série de polêmicas. O futebol do Figueirense é gerido pela Elephant Holding, que tem em seu quadro societário pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. Cláudio Vernalha, antigo presidente do clube, é o dono da empresa. Ele, porém, não abandonará totalmente o projeto. Ele foi realocado, na verdade. Assumirá o conselho de administração da Sociedade Anônima, como o Figueira passou a ser tratado juridicamente. Já o histórico de Cláudio Honigman é bem mais polêmico. Honigman era diretor de marketing do Figueirense e desde o começo da parceria com a Elephant é tratado como um investidor. O próprio Vernalha, em entrevista à Folha de São Paulo, afirmou que ele chegou ao clube por conhecer muita gente no mercado financeiro internacional. Caralho, mesma fala que o Osório cita aí do Jorge Salgado, né? Puta que pariu. Ah, conhece muita gente aí no mercado financeiro, abrirá portas. Em 2009, ele recebeu 75 mil da MO Consultora, empresa de Alberto Youssef Doleiro, envolvido em casos de lavagem de dinheiro, como o do Banestado e de empresas ligadas à Operação Lava Jato. A empresa é investigada, aliás, pela Polícia Federal. A MO também pagou 170 mil em pensões alimentícias para parentes de Honigman. Ricardo Teixeira e Sandro Roussel também estão ligados a Cláudio Honigman. Em 2011, os três chegaram ao Brasil com um avião com valor declarado de $1. O trio também é suspeito de desviar dinheiro de rendas relativas às amistosas da seleção brasileira mundo afora. Meu irmão, cara, tá passando um filme aqui, né? Quem trabalhou na seleção também, né? Ô, meu pai amado, vamos continuar, galera. Vamos continuar, vamos ver como é que acabou esse caso aí do Figueira. Vamos dar uma olhada de novo. Galera, o vídeo é longo e é assim mesmo, tá? Eu não consigo passar informação pra vocês em videozinho de 10 minutos. Não dá, eu tenho que ler. Lendo, muita gente... Sabe o que muita gente vai falar? SA é totalmente diferente de SAF. Eu lendo, tá? Se eu não ler, dizem que é mentira minha. O que eu falar aqui com as minhas próprias palavras. Então eu tenho que ler, não tem jeito. Vamos ver como é que acabou o Figueirense. Vamos lá, essa matéria eu vou ler toda. Vamos lá, vamos ler. O que deu errado com o Figueirense, o clube empresa falido. Caso do time catarinense, que virou empresa em 2017, traz à tona... Esse aqui eu vou ler todo.
controvérsias no projeto de clube-empresa que vem sendo discutido no Congresso. No Congresso. Matéria de 2019, tá? Em agosto de 2017, a holding de investimento Elephant assinou com o Figueirense Clube de Futebol de Santa Catarina um contrato que transformaria o futebol do time em uma empresa de sociedade limitada. Deu tudo errado. O contrato era de 20 anos, mas prorrogável por mais 15. Mas terminou na última sexta-feira 20 com o Figueirense quase deixando de disputar o Campeonato Brasileiro. A história levantou ressalvas sobre um projeto de lei a ser apresentado no Congresso que poderia incentivar os times a virar um clube-empresa. Cara, eu não digo que isso aí é incentivar os clubes, não. Isso aí é... Eu não posso nem falar o que eu acho. Como fez o Figueirense? O projeto ainda não foi oficialmente finalizado e vem sendo redigido pelo deputado Pedro Paulo do DEM a pedido do Congresso da Casa, Rodrigo Maia. Com a proposta, os times deixariam de ser associações sem fins lucrativos e passariam a ser tratados pela lei como empresas, pagando mais impostos e, inclusive, estando passíveis de falência. 14 dos 20 clubes da Série A se mostraram interessados no formato, segundo um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo. Seria, na teoria, uma forma de modernizar a gestão dos alquebrados times brasileiros. Mas o medo passou a ser que clubes que optem pelo modelo corram o risco de virar o Figueirense. Hoje em dia esse medo acabou, não sei porquê. Ou todo mundo sabe que esse risco existe, mas ó, foda-se. Eu não tenho amor por esse clube, eu sou um cara que já vivi minha vida, já tô morrendo, foda-se. Eu não gosto desse clube não. Vamos falir ele. Porque só você ter essa opção, cara, ou essa possibilidade de virar um Figueirense, você já devia correr de sair. Mas, enfim, muita mídia em cima disso tudo, né? A torcida apoiando, sem saber de porra nenhuma dar isso. Teve um amigo meu que falou que o Figueirense era associação até hoje. Olha isso, cara. Mas vamos lá. Como afirmou nessa terça-feira, 24, o presidente do Corinthians, Andrés Sanches. Como qualquer companhia mal gerida, um clube-empresa pode quebrar. Quando isso acontece no meio de um campeonato, como mostra o caso do clube catarinense, o caos está montado. A nova era começou promissora, com o time sendo campeão catarinense em 2018. Ou seja, eles foram campeões. Lemos a matéria, né? Mas após 2 anos sob o comando da Elephant, 2 anos, galera, 2, a empresa Figueirense Limitada atrasou salários, não pagou comida e transporte para categorias de base e teve jogadores rescindindo o contrato por meio da Justiça do Trabalho. O ápice da crise foi quando o elenco se recusou a entrar em campo em uma partida contra o Cuiabá no mês passado. Após o rompimento do contrato, o novo presidente do Figueirense, Chiquinho de Assis, acusa o ex-presidente Cláudio Honingan, também presidente da Elephant, de ter sacado dinheiro dos cofres do clube. O executivo é ainda investigado por receber dinheiro de uma consultoria ligada ao doleiro Albert Youssef e de estar ligado a cartolas como Ricardo Teixeira, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que renunciou por acusações de corrupção. Novamente controlado pela associação, o Figueirense conseguiu reverter junto à CBF o pedido para sair do Brasileirão feito para a Elephant. Olha só, cara. A empresa pediu para sair mesmo do Campeonato Brasileiro. No fim, o time fica no torneio, mas na lanterna da Série B. Há 15 jogos sem vitórias, a equipe catarinense voltou a perder na terça-feira para o Bragantino por 3-0. Na primeira partida sem a Elephant, mais de 12 mil torcedores foram ao estádio Orlando Scapelli para apoiar o time. O diabo está nos detalhes. O clube catarinense foi dividido em 2. O braço empresarial para o futebol, na qual a Elephant era dona de 95%, e uma associação sem fins lucrativos para o restante. Fontes próximas às negociações afirmam que o contrato do Figueirense, que é confidencial, e o acerto entre as partes foi feito sem muitas garantias ao clube. Mesma coisa que acontece no Vasco, o que originou a má gestão e a irresponsabilidade da Elephant. A dúvida está como impedir que isso siga acontecendo com outros clubes que optam pelo modelo de empresa.
A proposta de incentivo para clubes e empresas no Congresso ainda vem sendo discutida e alterada. O texto está em sua 9ª versão, segundo afirmou o deputado Pedro Paulo. Cara, e eles não mudaram nada, né? Você continua tendo confidencialidade nos contratos. Vamos ver se com o Vasco, através da justiça e a defesa do consumidor, isso é quebrado e eles tenham que mostrar o contrato. Pô, a gente viu no Cruzeiro, cara. Agora a gente tá vendo no Figueirense. Vamos lá. O ponto mais polêmico e decisivo é a carga tributária para os novos clubes e empresas. Atualmente, como associações sem fins lucrativos, os clubes pagam menos impostos. Se virarem empresas, teriam carga mais alta. Não faria sentido colocar 2 clubes com carga diferente disputando partida um com o outro, diz Pedro Daniel, diretor executivo da consultoria IE e que participa do grupo de trabalho que analisa o futuro projeto da lei em Brasília. Só que é o seguinte, tá? A associação paga menos e o clube paga mais. Isso aí é fato. Vimos no vídeo aí do ex-vice-presidente dos Mulambo, relator da lei da SAF. Vou colocar de novo. O senhor falou aí da questão tributária, né? Nesse modelo de associação civil se paga pouco imposto, né? Nesse modelo de sociedade anônima, como ficaria essa questão, senador? Esse, junto com a questão trabalhista, das dívidas trabalhistas, o passivo e o futuro tributário, que é a pergunta, realmente são os pontos críticos que merecem uma reflexão maior. Hoje, associações civis nada ou muito pouco pagam, arrecadam para o governo. Se nós não fizermos nada, continuará esse cenário. Então, induzir nesse modelo que é facultativo a transformação dos clubes em sociedade, certamente é um impacto positivo futuro para o governo na sua arrecadação. Para convencer os clubes a sair do confortável formato de associação, olha isso, cara, o governo também ofereceria possibilidade de renegociação de dívidas. Junto, os 20 maiores times do Brasil fecharam 2018 com 7 bilhões de reais em dívidas, segundo a consultoria de marketing esportivo Sport Value. Outro ponto do projeto inclui ainda a possibilidade de o clube entrar em recuperação judicial logo após fazer a transição para o modelo empresarial, o que aconteceu lá no Cruzeiro, o que pode ser necessário a algumas equipes de no vermelho. Em empresas comuns, o período mínimo antes de pedir recuperação é de 2 anos. Críticos ao projeto afirmam que a pressa com que o texto vem sendo debatido no Congresso é uma tentativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de salvar o Botafogo, seu clube do coração e o time mais endividado do Brasil, com 730 milhões de reais em dívidas do ano passado. No Botafogo Carioca, um estudo encomendado para o clube pelos irmãos João e Walter Moreira Salles, os acionistas, aí um dos grandes acionistas, eram, né, que agora já não são mais, do Banco Itaú. Junto à consultoria Ernst Young, também ajuda a avançar as discussões para transformar o futebol do Alvinegro em empresa ainda este ano. No estado vizinho, São Paulo, outro Botafogo da cidade de Ribeirão Preto é visto como um caso de sucesso no modelo clube-empresa. Um total de 40% das ações do clube foram compradas em 2018 pela empresa de investimento Trex Holding. Tudo é hold, meu irmão, tudo é hold. Encabeçada pelo ex-diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Batista. A empresa aplicou 8 milhões de reais no time, que é gerido por um conselho, e subiu para a Série C. E subiu da Série C para a Série B do ano passado. O Botafogo de São Paulo é uma sociedade anônima e planeja abrir capital na bolsa. Se fuderam também já, ó. Ó. Se fudeu, ó. Fudido também, Botafogo de São Paulo. Ou seja, é o nado de golfinho, como diz o Roland Sermões, né? Vem, faz uma gracinha e depois desce. O Botafogo de São Paulo subiu da C para B e depois desce. O Figueirense fez a gracinha, foi campeão catarinense, depois já era. Outro time que virou empresa foi o Bragantino, também do interior de São Paulo, que é ao contrário do Botafogo de São Paulo, administrado em sociedade limitada pela fabricante de bebidas Red Bull, que também tem outros times pelo mundo, como o New York Red Bull e o Leipzig. Estão entre os clubes grandes interessados no modelo, o Atlético Paranaense e o São Paulo. Por hora, olha isso, cara. Essa parte é interessante, cara. Por hora, clubes menores tendem a fazer a transição primeiro, porque tem menos a perder. Os grandes vão observar e esperar o que acontece, diz Daniel, da Ernst Young. Meu amigo, o que acontece hoje foi que mudou tudo. Isso aí acabou, isso aí não existe. Os clubes grandes, ditos grandes, né? Como Botafogo e Cruzeiro se tornaram SAF primeiro do que
os pequenos. E o Vasco da Gama, que é um gigante, quer se tornar SAF também. Mudou tudo, meu irmão. Não, vamos esperar os clubes pequenos aí, cara, pra gente ver como é que é isso. Depois a gente vê. Vamos lá, vamos continuar. A associação não fale, porque se virar empresa vai falir. Tem esse risco de se tornar um Figueirense. E ainda a gente ainda tem exemplos: Bahia, Vitória, Figueirense, Botafogo, São Paulo, Criciúma. E não, esquece tudo isso. Vamos trazer uma mídia que nos apoie para vender isso pra torcida e foda-se. Clubes brasileiros já podem trocar o modelo de associação civil por empresa com fins lucrativos desde 1993, quando foi instituída a Lei Zico. A Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, de 1988, também traz essa possibilidade. O que muda no projeto do Congresso são os eventuais incentivos aos clubes para que isso aconteça. A Constituição de 1988 aponta ainda que as entidades esportivas têm autonomia financeira, de modo que uma lei que não alterasse a Constituição não poderia obrigar os clubes a mudar o formato. E esses incentivos que são ditos nada mais é do que o RCE, que o Vasco conseguiu sendo clube associativo, e os incentivos lá fiscais. Só isso. Quem paga a conta? Do ponto de vista do Estado, ter clubes virando empresa faria, na teoria, o governo arrecadar mais impostos. Além disso, ao se tornarem sociedades limitadas ou sociedades anônimas, que podem até mesmo abrir capital na Bolsa, aos clubes e empresas seriam exigidas regras mais rígidas de transparência e fiscalização de gastos, alguns com conselhos fiscais e de administração. Defensores do modelo afirmam que, seguindo essas regras, clubes também teriam mais facilidade em atrair mais investimentos e emprestar dinheiro de bancos. Na prática, como visto com o Figueirense, corre-se um risco de que o investidor abandone a operação, deixando as dívidas, incluindo as tributárias, sem dono. No caso do Figueirense, por exemplo, a responsabilidade pelo pagamento de dívida dos últimos 2 anos é da Elephant, ou do que sobrou do clube. Uma pergunta, né? Lá, o Figueirense fudeu, a empresa saiu. A responsabilidade pelo pagamento é da empresa ou do que sobrou do clube? As discussões por hora ainda não deixam muito claro quem vai pagar a conta, ou se vai. Para um clube empresa, tem de deixar o coração de lado. Olha isso, cara. Para um clube empresa, tem de deixar o coração de lado. A Fiorentina na Itália faliu e depois voltou para a Série D, diz o advogado Eduardo Carleso, sócio do escritório Carleso Advogados, especialista em direito de clubes de futebol. Carleso afirma que é preciso que o contrato entre o clube e o controlador seja bem feito, de modo que quem decidir comprar uma parcela do time coloque dinheiro e melhore a gestão. Mas, de fato, nada garante que o time não vá ter uma crise financeira. É o risco que se corre. A falta dessa garantia e da confiança que os potenciais investidores não serão aventureiros de passagem deixa os torcedores ressabiados. Armir Somog, sócio da Sport Valley, também defende o formato de clube-empresa, mas em um modelo em que a associação continue sendo dona do clube e tenha apenas sócios minoritários. O modelo é similar ao que é praticado na Alemanha e diferente da proposta do Congresso, onde o investidor poderia tornar-se controlador do clube-empresa. Não, aqui não. Essa lei aí, meu irmão, essa lei que está aí hoje, essa lei é para fuder os clubes. Não vai ter clube vendendo 30, 40, não. Porque os exemplos já estão aí. Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Tem que comprar muito, tem que ser sócio majoritário, senão eles não vão entrar. Em clubes como o Bayern de Munique, o time também virou uma empresa, mas com o clube ainda controlando 51% do patrimônio em empresas como Adidas, Allianz e Audi, como minoritárias e com cadeiras no conselho da administração. O Itaú ou a Nike, por exemplo, não vão querer comprar o Corinthians ou o São Paulo, mas poderiam ter uma cadeira no conselho, ajudar a melhorar a administração e depois de ganhar com lucros e dividendos, disse Somog. É diferente de pegar o clube e vender o controle para o investidor árabe, como o projeto do Congresso quer fazer. Verdade. Não, isso só está vindo americano. Porque o Ronaldo é brasileiro, mas quem está por trás dele é americano. Casos de investidores passando a mandar em clubes, ainda que não como controladores, já ocorreram no Brasil, a maioria nos anos 90 e 2000.
Um dos mais recentes foi a parceria do Corinthians com o Fundo de Investimento Media Sport Investment, MSI, que deu ao fundo o controle do departamento de futebol. A gestão MSI levou o time paulista ao título brasileiro de 2005, mas também à segunda divisão 2 anos depois, já com a parceria desfeita. Outras parcerias com maior ou menor grau de controle foram ISL com o Flamengo, Riquelme com Corinthians e Cruzeiro, Banco Excel com América Mineiro, Botafogo, Corinthians e Vitória e Parmalat com Palmeiras, Paulista de Jundiaí e Juventude. Os acordos levaram os times a montar bons elencos e, em alguns casos, conquistar títulos, mas a saída ou mesmo falência das empresas investidoras deixaram boa parte desses clubes em situação financeira ruim anos depois. O modelo europeu. Na Itália, 2 exemplos opostos mostram tudo que pode dar certo e errado no modelo de clube-empresa. A Juventus de Turim tem hoje capital aberto na bolsa, o que exige o mais alto grau de governança possível. Com seu bom faturamento, trouxe o português Cristiano Ronaldo e sagrou-se na temporada 2018-19 campeã italiana pela 8ª vez consecutiva. Contudo, a alguns quilômetros de distância, em Milão, o Milan teve 99% de sua participação comprada do ex-premier italiano Silvio Berlusconi, dono do time desde a década de 80. O clube foi adquirido pelo fundo chinês Rossoneri Sport Investment Lux por 740 milhões de euros. Eita! Mas, um ano depois, os chineses não conseguiram pagar 32 milhões de euros que deviam ao fundo americano Elliott, que acabou ficando com o controle do Milan. O time, outrora um dos mais competitivos da Europa, amarga hoje apenas a 11ª colocação do campeonato italiano. Exemplos de clube-empresa com diferentes modelos de sociedade estão por toda a Europa. Um grupo de investimentos é dono do Atlético de Madrid da Espanha, enquanto times como Barcelona e Real Madrid seguem sendo associações. O grupo City Football Group, controlado por um sheik. Membros da família real dos Emirados Árabes despejam caminhões de dinheiro em times até então com pouca tradição, como o City e o New York City. Em 2003, o bilionário russo Roman Abramovich comprou o Chelsea e o transformou em um dos maiores times da liga inglesa, o grupo Oryx Qatar Sport Investment. O bilionário Al Khalifa, do Qatar, é dono do francês Paris Saint-Germain desde 2011 e foi responsável pela contratação mais cara da história do brasileiro Neymar por 222 milhões de euros. Não dá para pegar histórias bem-sucedidas de clube-empresa no futebol europeu e automaticamente transportar para o Brasil. Não é mudar o modelo de clube que vai automaticamente melhorar a gestão, diz Somog. Puta que pariu, vascaíno, veja isso, pelo amor de Deus. Só a empresa não combate má gestão. Uma unanimidade entre os especialistas é que os clubes brasileiros, embora sem a amplitude dos europeus, que têm torcedores em todo o mundo, precisam fazer com que suas torcidas se convertam em dinheiro, por meio de associações de marketing, bilheteria, programa de sócio e patrocínios. A receita dos clubes brasileiros ainda é altamente dependente de cotas de televisão e venda de jogadores. Um estudo da Sport Value mostrou que só 1,6% dos 77,7 bilhões de reais que o brasileiro gastou com entretenimento foi direcionado ao futebol. O Corinthians, maior clube do Brasil e segunda maior torcida, faturou no ano apenas R$ 3,89 por torcedor. Menor receita por pessoa entre os 20 maiores clubes, segundo o estudo. Sai daí, Fox. O Flamengo, que tem a maior torcida, tá bom, também teve o 3º menor faturamento. No ano passado, a TV representou quase 40% da receita dos 20 maiores times e os torcedores geraram diretamente apenas 21% da receita. Um potencial controlador interessado nos clubes brasileiros precisa fazer esse bolo crescer. A saída para aumentar a receita é diferente da aplicada em grandes empresas, já que ganhar títulos não necessariamente traz mais retorno financeiro. Puta que pariu, cara. Lê isso, ô vascaíno, pelo amor de Deus. A maior premiação brasileira no ano, a Copa do Brasil, pagou ao campeão Atlético Paranaense 67 milhões de reais, ante 33 milhões do Campeonato Brasileiro e 12 milhões de dólares da Libertadores, cerca de 50 milhões de reais. Ganhar um título, caso não sejam feitas boas ações de marketing e patrocínio, pode gerar menos retorno do que vender a estrela do time. A venda de Neymar para o Barcelona em 2013, sozinha, valeu ao Santos 57 milhões de euros.
Clube existe para ganhar títulos, empresas para dar retorno financeiro a seus acionistas, mas também para melhorar suas comunidades, seja como sociedade ou como empresa. Os clubes bem-sucedidos serão aqueles que pensem, antes de tudo, em seus torcedores e jogadores. Não é definitivamente o caso do Figueirense. Vascaíno, pelo amor de Deus, eu vou deixar essa matéria aqui no link da descrição desse vídeo, cara. Essa matéria eu tava procurando ela um tempão. Eu tenho mais de 1000 favoritos aqui relacionados a essas coisas. E eu não tava achando mais essa matéria. E graças a Deus eu achei pra te alertar, cara. Pra te alertar. Pense direitinho, você que é sócio estatutário do Vasco. Apesar de que a gente terá uma votação online. E votação online, meu irmão, é difícil, né? Sabemos que é difícil. Mas, enfim, é o que nos resta, né? Então, basta ir lá e votar não. E depois, se tiver alguma coisa, a gente pede essa lista, a gente vai na justiça, enfim. Vejam aí, cara. Veja essa matéria, pelo amor de Cristo. Tamo junto, forte abraço, fui. Amanhã a gente volta, hein? Tamo junto.